falar um pouquinho sobre nosso vindo aqui. Vocês provavelmente perceberam, você já está aqui desde, ou Suzana está aqui desde setembro. Eu sou bem em outubro, eu fui para a Holanda primeiro. A história, como nós chegamos aqui, é meio longe, porque na verdade começou quando nos casamos, quase 6 anos atrás. E desde o tempo que nos casamos, tinha pessoas falando para nós para voltar aqui para fazer grande. O pastor Isaac é um deles, é claro, a pastora Dolores, o pastor Milton também, que é o filho perto, né? Mas, para mim, eu sempre escutava, para mim não era muito para... Eu falava para a Suzana, não é o momento agora, eu acho que não é. Mas ficou 5 anos, fico falando, e quando eu não estava aqui, como eu era casal lá da Holanda, para quem lembra, o Mayona e a Peter, o pastor Eva chegou. Ele falou, vem aqui, trabalhar aqui com os testes, fica aqui na Porta Grande. De novo, eu não tinha escutado muito disso não. Eu achava que não era tempo ainda, mas quando eu voltei para a Locária, a Suzana ficou comigo, essa vez era diferente, ela ficou conversando sobre isso. Mas será, não é? Eu falava, olha, eu vou orar, mas não aqui, eu não estou sentindo nada sobre isso, eu vou orar. Um tempo depois, ela não estava falando mais comigo sobre isso, que eu falei eu ia orar, então ela deixou. E aí Deus começou a falar demais até. Então a Suzana falando, não para de falar, já sabe. Então nós começamos a planejar como nós podíamos fazer, falou com nosso líder lá no sul, o Rogar, nosso líder lá da Jocum, e nós decidimos para mudar para aqui. Eu ainda trabalho com a equipe lá da Jocum, quando eles têm evangelismo, vai lá, faz o evangelismo, mas nos mudou aqui, por quê? Nossa chamada é para evangelizar e equipar pessoas para evangelizar também, ou para trabalhar na ministério. Então, nós vem aqui para trabalhar com isso, exatamente como o seminário STEP. Aqui nós somos responsáveis para organizar evangelismos, eventos, por exemplo, pode ser uma ação social nas vários bairros, junto com as igrejas locais, conferências, é demais. Então, para pessoas que estão perguntando quando nós vamos voltar para o Sul, não sei, talvez eu volto uma vez para o cara para pregar lá com o pastor Josué, mas nós estamos ficando aqui, morando aqui. Então, não se preocupa, nós vamos estar por aqui. Vai deixar com Suzana, porque ela tem uma mensagem muito bonita. Amém! Gente, aproveitando o ensejo, segunda-feira é o nosso primeiro dia de aula ali, tá? Você que fez a sua fichinha, não perca que tem aula. E você que não foi, não perca, senão você vai ficar com falta. Amém? Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Eu gostaria de orar com você. Antes de orar, eu gostaria de falar uma coisa. Vale a pena. Quando você confia em Deus, vale a pena. Era isso que eu precisava falar antes de orar. Vamos orar? Deus, nesse momento eu te agradeço pela tua graça, a tua misericórdia. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos feito morar em família, e o Senhor tem nos alimentado, tem nos vestido, e o Senhor tem nos colocado nesse meio dessa igreja que é uma bênção, Deus. Espírito Santo, nesse momento eu te peço, fala através da minha boca, venha estar nos abençoando nesse momento, Espírito Santo, e que toda honra e glória seja dada a Ti. E nesse momento, Pai, nós queremos nos aquietar na Tua presença para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias lá em Gênesis 39.
Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a vida de José. José do Egito. Trinta e nove. De 1 a 4. Foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e foi ele homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. 5. Aconteceu que desde o que pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Amém? Eu gostaria de começar a falar um pouquinho mais sobre a história desse rapaz chamado José. Eu vou falar um pouco sobre quem foram os pais deles, quem foram os irmãos e como foi a vida de José até ele chegar ao Egito. Então, nós começamos com José aqui sendo vendido numa praça qualquer, num local qualquer do Egito, como escravo. Mas será quem que era esse rapaz? Era uma vez um homem chamado Jacó, que ele nasceu gêmeo com Esaú. O irmão dele era mais velho. Então, na história, dentro da Bíblia, o mais velho tinha o direito à primogenitura, a bênção do mais velho. E Jacó fez um negócio lá com Esaú e finalmente passou a perna no irmão e ludibriou o pai e tomou a bênção que era para ser de Esaú. Então, quando o irmão ficou sabendo que ele tinha feito isso, e quando chegou lá para receber a bênção dele, o pai falou assim: mas meu filho, você já acabou de chegar aqui, eu já te dei a bênção, já comi o assado que você trouxe, eu não tenho mais bênção para te dar. E aí foi quando começa uma disputa, uma guerrilha entre os irmãos. E Esaú saiu perseguindo Jacó. Jacó arrumou suas coisas, sua trouxa, e foi para as terras do Oriente, fugido do irmão, porque o irmão queria brigar com ele ou fazer algo mais sério. Ele foi para as terras do Oriente porque lá tinha os parentes da mãe dele, que tinha vindo de lá. E no caminho ele encontra com Deus e Deus dá uma força para ele e ele continua fugindo. Na verdade, ele nem sabia onde ele ia chegar, porque ele nunca tinha ido lá. E na época não era tão fácil como os nossos dias, que a gente tem mapa, que a gente tem ônibus, tem avião, ou você pode ir de carro. Então sabe-se que ele ia para a terra, que ele precisava encontrar a família da mãe dele lá. E finalmente ele encontra. Ele chega a um poço, tinha vários pastores ali, e vinham chegando umas moças pastoras com as suas ovelhas. E ele vai e pergunta para aqueles pastores: você conhece a família de Labão? Ah, conheço, aquelas moças ali são filhas dele. E conta, a Bíblia conta que Raquel era uma moça bonita, formosa. Então quando fala que era bonita, significava de extrema beleza, talvez uma das mais belas daquela região. Quando ele viu essa moça, ele ficou tão feliz que ele foi lá, arrancou a pedra do poço sozinho, que precisava de mais de 2 homens para arrancar aquela pedra. Ele ficou tão emocionado que foi lá, abriu o poço e deu água para os animais beberem. E a partir daquele momento, o que acontece? Ele se apaixona pela moça. Aí o pai da moça, que é o tio dele, chama ele: vai lá, minha filha, o que você deixou esse menino lá, esse rapaz lá, traga ele para casa. E
Raquel leva ele para casa. Raquel tinha uma irmã chamada Lia, só que Lia era mais velha que Raquel. E nos costumes daquela época, geralmente as filhas mais velhas precisavam casar antes das mais novas. E casamento por arranjo era muito normal, muito comum. Até porque os pais recebiam dote. Não era a filha que dava dote. Então, se você tinha 1, 2, 3, 4 filhas, você estava afortunada, porque você ia receber muitos dotes. Mas aí o que o pai dele fez? Então, a primeira coisa que marcou a vida aí de Jacó, ele ludibriou, ele foi ludibriado. Porque ele chegou para o tio e falou assim, olha, eu gostaria de me casar com a sua filha Raquel. Aí o pai, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí no dia, ele falou assim, você me trabalha por 7 anos que eu te dou Raquel. Mas ele ficou 7 anos, isso aí eu acho que vai ser menos que 7 dias, né? O casamento caro. Você já pensou se você fosse trabalhar por 7 anos sem receber? Mas ele estava tão apaixonada e era moça bonita. Quando o texto fala em bonito, a tradução era simplesmente formosa. Talvez não existisse uma mais bonita que ela. E a festa foi organizada. Mas o sogro dele passou a perna nele. Ele passa a perna no irmão, no pai, e o sogro agora passa a perna nele. E no dia do casamento, quando ele acorda no outro dia, quem estava lá com ele? Lia. E ele foi lá. Mas, meu sogro, eu trabalhei 7 anos, a promessa é de 7 anos de trabalho, mas é por Raquel. Em momento nenhum aqui eu falei nome de Lia. Eu queria me casar com Raquel. Aí o tio também, né, muito ardiloso. Não, meu filho, vamos fazer o seguinte, já que são 7 dias de festa mesmo, quando acabar os 7 dias de festa, eu te dou Raquel. Aí ele começou a ficar mais empolgado, né? Aí o tio, mas aí você me trabalha mais 7 anos. Só que ele queria casar era com Raquel e não com Lia. Ele falou assim, não, meu sogro, eu trabalho então. Então, finalmente, quantos anos ele trabalhou para ter Raquel? 14 anos. Essa era a mulher dos sonhos dele, a paixão da vida dele. Só que Deus viu isso. E enquanto Lia ia tendo um filho, 2, 3, 4, 5, 6, Raquel não tinha nenhum. E ela foi ficando triste. Só que um dia Deus viu a tristeza de Raquel e lhe deu um filho. E nasce quem? Nasce José. José foi o 11º filho que Jacó teve. E em seguida, quando a gente não sabe quanto tempo demorou, mas talvez não muito, ela tem uma outra gravidez e morre no parto. Então, Jacó teve só esses 2 filhos dessa mulher amada. E José ficou órfão de mãe. Então aqui nós começamos a ver a história de José. Logo desde cedo, tinha aquelas competições na família, porque tinha a tia que tinha um monte de filhos e continuou tendo filhos. Tipo assim, e tinha vários filhos e a mãe dele só teve ele, e depois a mãe dele morre. E ele era órfão. Só que ele cresceu sendo um bom filho. Na tradução judaica, as crianças deveriam ser ensinadas da palavra de Deus. E a Bíblia fala que Jacó tinha José como filho predileto. E ele deixou isso tão claro que chegou um dia no aniversário do rapaz, ele deu uma capa talar para ele, que era uma capa muito bonita, a Bíblia diz, de muitas cores, eu não consigo imaginar como seria, mas era uma capa que, na tradição, era só os príncipes daquela época tinham. E o que Jacó fez? Você é o meu príncipe. Ele era o primogênito? Não era. Mas dentro ele terminou sendo o primogênito.
Porque através dele, Deus salvou todos os outros filhos, toda a nação judaica, que foram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então ele ganha aquela capa, e aí que os irmãos dele começam a ter mais raiva dele ainda. Ele era o favorito, ele ganha uma capa de príncipe, e ele estava de longe para ser um dos mais velhos. Na verdade, ele era a rapa do tacho. Depois dele só nasceu mais Benjamim, e pronto, não teve mais. Então, essa foi a história. Só que a Bíblia conta que até os 17 anos, antes dele chegar aqui ao Egito, ele foi vendido mais ou menos quando ele tinha 17 anos, ele trabalhava cuidando de ovelhas. Então talvez você pense, ele poderia se aproveitar da posição de queridinho do papai, eles eram uma família riquíssima, de renome, será que precisaria dele, tão novinho, trabalhar lá cuidando das ovelhas, que era um trabalho árduo, perigoso? Às vezes eles saíam, ficavam meses, porque não encontrava passagem, ia indo. Mas ele era um rapaz, desde cedo, ele sabia o que ele queria, ele tinha um relacionamento com Deus, ele respeitava o pai dele, e ele sabia honrar o pai dele. Porque entre as intrigas, a Bíblia sempre conta que ele sempre ia, o pai confiava nele. Se tivesse alguma coisa de errado, ele contava para o pai. O pai confiava nele. Então, essa é a história de José até os 17 anos. Príncipe herdeiro, rico, com renome, paparicado, o caçula de muitos homens, de muitos irmãos. E numa certa feita, os irmãos foram ver uma terra que o pai tinha comprado, e ele estava demorando a voltar. Jacó falou assim: meu filho José, vai lá ver onde que seus irmãos foram. Quero saber o que aconteceu com os meus filhos. E ele foi. E quando chegou, os irmãos brigaram mais uma vez com ele e jogaram ele dentro de um poço vazio. E eles tramaram matar ele. Eles tinham tanto ódio, a inveja tinha corroído tanto o coração deles, que eles queriam matá-lo. Mas aí o irmão mais velho falou assim: não façam isso, coloquem ele naquele poço. Mas quando esse irmão mais velho, Rubem, voltou, o que tinha acontecido? Eles tinham passado os ismaelitas, uma caravana que vendia especiarias e produtos, e eles foram e venderam José. Sabe por quanto eles venderam José? Por 2 anos e meio de trabalho. Então pense aqui comigo. O que você pensaria se você tivesse uma expectativa, só que o seu valor só serviria de 2 anos e meio de trabalho? Então isso, e José, ele ficou desesperado, ele clamou por piedade, porque era melhor morrer do que ser vendido como escravo. Mas então, ele chega no Egito. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre os segredos do sucesso de José no Egito. Como ele chegou de escravo a senhor do Egito. Como ele chegou de alguém sem posse, como escravo, e se sentou na segunda maior posição daquele império, que na época era o maior império que existia na época. A primeira coisa, José tinha um compromisso com Deus. Essa foi a primeira chave do sucesso de José. Quando, eu não sei se você já viveu na sua vida um momento que você chega, que você não enxerga nada para frente, não enxerga para trás, você não tem esperança, você não sabe o que vai acontecer daqui 2 segundos. Eu não sei se você já chegou num momento desse na sua vida. Esse era o momento de José. Só que ele fez uma decisão, ele decidiu acreditar em Deus. O mesmo Deus que o pai dele ensinava todas as leis na Bíblia, e o mesmo Deus
manhã, à tarde e à noite. Então, se esse Deus fez promessas e cumpriu a promessa com os ancestrais dele, era esse Deus que ele ia continuar seguindo. E isso foi o fio da meada de José. E lá em Gênesis 39, 2 diz: o Senhor estava com José e foi ele homem próspero. Então, se o Senhor estava com José, significa que José estava com o Senhor. José não deixou Deus. Uma coisa que ele tinha ganhado do pai, que isso não foi roubado dele, foi Deus. Ele sabia quem Deus era. E a Bíblia fala: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Deus começou a prosperar José, mesmo na casa como escravo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para nós. Será que no nosso trabalho, será que nós temos prosperado? Porque aqui nós vemos, mesmo no meio das adversidades, ele não tinha salário. Ele poderia muito bem pensar: para onde que eu vou? Que incentivo que eu tenho de fazer algo bom ou algo mal? Talvez alguns de nós poderíamos pensar: quem sabe se eu fizer algo de bem mal, eu termine recebendo um castigo, a morte, e vai me livrar dessa situação. E em Gênesis 39, 5, diz: o Senhor abençoava tudo o que Potifar tinha, tanto em casa como no campo. Potifar começou a ver que Deus era com José. E tudo que ele tinha, ou em casa ou fora de casa, lá no campo, estava sendo abençoado. Então essa foi a primeira chave do sucesso de José. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele não enxergava para onde ele ia, não enxergava esperança nenhuma, não tinha, ele perdeu tudo, posição, riqueza, liberdade, mas ele tinha Deus. O segundo segredo de José é que ele era íntegro. Integridade é o que? É uma conduta reta, é uma pessoa de honra, é uma pessoa que tem ética, que indiferentemente da situação, essa pessoa não vai mudar para beneficiar um ou para se auto-beneficiar. É íntegro. Não tem defeitos. É uma pessoa pura. José era assim. Quando finalmente ele estava na casa de Potifar, nós não sabemos quantos anos, porque ele ficou na casa do Potifar, depois na prisão, até ele chegar à presença do faraó, foi mais ou menos uns 13 anos. E conta que, com o passar do tempo, Potifar começou a ver que tudo prosperava. Ele confiava em José. E ele entregou tudo na mão de José. E aqui eu gostaria de ressaltar mais uma coisa. José era um homem belo. Belo nos dois aspectos. Ele era fisicamente bonito e ele era simpático. Essa é a definição de belo quando na Bíblia refere-se a ele. Então, se a mãe era uma das mulheres mais lindas daquela época, José era um homem belíssimo. Eu estava estudando aqui essa tarde, Jacob também achou, num dos registros paralelos, históricos, fala que na cultura egípcia, as mulheres elas não eram muito presas. Elas podiam ter vida social, elas poderiam organizar festas, elas tinham uma vida mais livre. E conta-se que uma vez, essa mulher de Potifar fez uma festa para as amigas.
E quem servia a casa com todas as coisas, organizava, pagava, recebia, era José. Então, quando essas mulheres viram José, todas elas ficaram de queixo caído. Você tem um anjo aqui na sua casa? Um anjo egípcio? Um anjo hebreu aqui na sua casa? Então, devia ser um rapaz muito bonito. Bonito por dentro e por fora. Aí que o tornava mais cativante. E também não era muito incomum, já que ele era um servo da casa, tipo, valor ele não tinha nenhum, ele não era nada na sociedade, ele não era ninguém. Então, geralmente, se a mulher de um senhor quisesse ter um caso extraconjugal, quem que ele era? Mais um adorno da casa, mais uma extensão das posses da casa. Só que José, ele era íntegro. Ele sabia quem Deus era, e ele sabia o que Deus aborrecia, e ele, quando aqui fala em 39, 7 a 9, olha o que aconteceu. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, dizendo à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou à minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa ele me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Eu não posso pecar contra Deus. Tudo me é possível nessa casa, nada me é vetado. Menos a você, porque você é mulher dele. E a história não para por aí. Ela continuou perseguindo. Até que um dia ela aproveitou que não tinha ninguém por perto e segurou ele pela capa. Ele saiu e deixou a capa lá. Ele fugiu da tentação. O engraçado é que quando ela fica com a capa ali, ela ainda se faz de vítima, ela começa a gritar. E aí quando todo mundo chegou, e ela foi e falou pro próprio marido: ó, esse hebreu que você trouxe aqui, ó, ele tentou me molestar, me envergonhar. E aqui em Gênesis 39, 15, ela começa a contar para o marido, e o que o marido fez? O marido mandou ele para a cadeia. Então, duas coisas interessantes: ele manda para a cadeia dos presos reais. Provavelmente tinha outros tipos de cadeia. E provavelmente ele só mandou José para a cadeia porque ele acreditava na inocência de José, para guardar o nome da família. Porque se ele realmente tivesse acreditado que José tinha feito aquilo, ele teria mandado matar, porque era escravo dele. Mas ele conhecia José. E o que ele faz? Para guardar o nome, salvar a honra da família, ele manda José para a cadeia. Então agora eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Primeiro, ele é vendido como escravo. Agora eu não sei o que é pior, agora ele cai numa cadeia. Então, como escravo, ele tinha um senhor. Tinha algumas leis que protegiam os escravos. Mas agora, como num cárcere, ele desceu um pouquinho a mais. E aí chega nesse ponto aqui que talvez a paciência dele, o limite dele poderia ter chegado ao fim. Mas ele volta para Deus e volta a fazer exatamente o que ele fez na casa de Potifar. A mesma coisa. O que aconteceu? Ele servia com diligência.
Essa é a terceira chave do sucesso de José. Não importa, se fosse lá na casa como escravo, se fosse lá no presídio, lá no cárcere, o carcereiro, o guarda principal, ele começou a ver que José era de confiança. E aqui fala, (22 e 23). O carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que devia ser feito. Ele não devia fazer nada. Ele era um presidiário, era um dos presos ali. Só que ele tinha um coração de servo. Onde ele chegava e via que tinha alguma coisa para fazer, ele ia fazer, ele ia ajudar. E Deus favoreceu ele aos olhos do carcereiro. É o que a Bíblia diz. E no 23, o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo o que fazia. Quando eu comecei a estudar a vida de José, eu achei fantástico isso. Essa característica dele de servo. Servo. Não importa, chega junto. Você não sabe o que tem que fazer? Provavelmente ele não sabia. E aí o que acontece? Ali também no cárcere, ele foi elevado a uma posição de liderança. Quer ser líder? Quer subir de posto na sua carreira, na sua vida ministerial, no seu trabalho? Sirva. O próprio Cristo falou, quem quiser ser o maior de todos, se torne servo de todos. Ele mesmo pegou uma toalha e foi lavar o pé dos discípulos. Então, um bom líder, um bom cristão, você precisa primeiro ser servo. Deus não tem como colocar você na posição de líder se primeiro você não souber servir o corpo de Cristo, servir lá no seu trabalho. E nós podemos estudar várias características de José, que o tornou uma pessoa tão especial, uma pessoa que entrou na história, milhares e milhares de anos depois, nós estamos espelhando na vida dele. Mas eu escolhi só 4. Uma que ele tinha compromisso com Deus. Segundo, ele era íntegro. Terceiro, ele servia com diligência. O diligente é aquele que está pronto a fazer com amor. É diferente de pressa. Ele tem prontidão. Isso que é você ser diligente. Que coloca paixão naquilo que faz. E ele tinha um coração perdoável. Ele não era vingativo. Porque depois desses anos todos, entre 13 a 17 anos nessa vida aí de servo, de escravo, na verdade nem era de servo, não era de escravo, porque servo recebia salário. Agora escravo foi pago aquela quantia e o Senhor faz o que quisesse com essa pessoa, ele poderia fazer o que quisesse. E depois na posição de presidiário. Ele finalmente chega à presença de Faraó. Sabe como? Ele tinha compaixão. Então, ele estava um dia no cárcere e ele viu dois homens lá muito tristes. E ele chegou perto. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Então, ele poderia ser uma pessoa muito ranzinza, né? Mal-humorada. Parece que tinha engolido um limão de manhã com sal.
Porque ele não tinha motivo de alegria, não tinha. Vocês já levantaram o dia bem cedo para trabalhar? No primeiro lugar que você vai, você é atendido por alguém bem de mal com a vida? Dessa vez eu peguei um voo e eu sentei num avião que tinha uma aeromoça. Olha, eu não sei se ela estava no dia errado dela, se ela era sempre assim, se ela estava passando mal, ou se ela tinha chupado limão de manhã. Mas aí ela veio não sei o quê, o que você vai querer? Aí eu não tinha entendido direito, eu perguntei, mas qual que é a opção mesmo? Está tudo escrito aí, ó, você não leu não? Aí eu, tá, deixa então eu ver. Não, então tudo bem, quando você terminar de ver, eu volto aqui e vejo que cardápio que você quer. Sabe, eu estava morrendo de fome, mas eu perdi o apetite, porque a mulher estava tão mal-humorada. E depois, tempos depois, eu fui fazer uma viagem com o bebê, uma viagem longa. Eu já estava olhando a viagem até assim, eu estava preparada para tudo, sabe? Porque eu falei, gente, quantas horas um bebê de 10 meses dentro de um avião fechado por mais de 5 horas? Gente, veio uma aeromoça fantástica. Era véspera de Natal. Aí eu falei, aí que a coisa vai dar errado mesmo, porque quem que está aqui deixou a família para trabalhar no Natal? E essa senhora era uma jovem senhora. Ela veio, toda hora ela vinha, e aí? Seu bebê não precisa de alguma coisa? E ela veio sentar e conversar comigo. E olha que o avião era grande. E não tinha muitas aeromoças, porque ela falou que só tinha ela e mais não sei quantas, porque o resto não quiseram vir trabalhar no dia de Natal. E ela assim, olha, eu tenho uma neta da idade do seu, olha que coisa linda, eu posso pegar um pouquinho? E não sei o quê. Aí ó, ela foi trazendo, ó, tem esse kit do avião, tem mais esse, tem mais esse. Olha, ela me deu uns 3 ou 4 kits que cada criança ganha um, ela foi trazendo. E olha, esse aqui é uma sacolinha, porque eu não sei que horas você vai chegar em casa, então aqui tem papinha, tem bolacha, tem... Eu fiquei surpreendida. Aí estava uma pessoa que gostava do que fazia. Fazia com paixão. Estava lá, era dia que ela poderia estar com a netinha dela lá na casa dela, mas não, ela estava servindo o neto de outro no avião e ela longe numa data tão importante que era o Natal. Gente, aquilo transformou a minha viagem. Eu nem vi a hora que a viagem passou, toda hora ela passava para conversar e ver o meu bebê. Então, essas são pequenas coisas, mas faz a diferença. Faz a diferença na sua vida, porque você vai ser mais feliz, e faz a diferença na vida das pessoas. Então, José sentou para conversar com esses 2 homens tristes. E um era o copeiro e outro era o padeiro do rei. Houve um desentendimento lá e o rei mandou ele para a prisão. E aí eles falaram assim, nós tivemos um sonho hoje. E aí José escutou o sonho dos 2. E José falou assim, meu Deus pode interpretar esse sonho. Outra vez aqui mostra a integridade de José. Ele poderia muito bem ter falado, sabe, daí que eu vou decifrar esse sonho, vem cá. Não, meu Deus pode. E aí ele falou para um e para outro, isso vai acontecer com você assim, 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 e para você vai acontecer assim, assim, assim. Para um era uma notícia ruim, que ele iria ser enforcado. E para o outro, ele falou assim, 3 dias você vai estar com o rei, com o faraó, você vai estar servindo novamente. Porém, quando você chegar lá, você lembre-se de mim. E você conta a minha história para o faraó. Então, aconteceu o que ele tinha falado, revelado do sonho. Um foi enforcado e o outro voltou a servir ao faraó. E nada. Ele ficou lá mais 2 anos. Um dia, só que o que foi para a presença do rei, servia o rei todo dia. E um dia, o rei estava lá muito perturbado, porque ele tinha tido um sonho. E ele não sabia o significado desse sonho. E aí foi quando chegou esse homem que deveria
devia um favor, que José tinha pedido um favor para ele. E ele falou assim, Faraó, eu preciso falar dos meus pecados. Porque eu estava lá na prisão e tinha um hebreu lá, um jovem hebreu, que ele falou tudo o que ia acontecer com o meu sonho. O que eu sonhei, ele interpretou e tudo que ele falou aconteceu. E aí Faraó falou assim, então manda buscá-lo. E olha só o que ele fala. Gênesis 41:12. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Aqui ele eleva José a servo do capitão. Ele não falou que ele era um dos presos lá, não. Ele era servo do capitão. Contamos-lhe nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. Faraó mandou buscar José. Faraó disse a José, 15, tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E aí o que José fala? José podia pegar as honras para ele. Porque o dom que Deus tinha dado para ele, Deus não toma dom. Ele tinha visões, ele tinha sonhos, ele tinha o dom de discernimento e de visões, e ele continuaria tendo. Ele poderia se passar agora. Mas o que ele faz? Respondeu José a Faraó, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. E aí Faraó conta o sonho e José interpreta que vinha saindo do Nilo 7 vacas gordas, depois saiu 7 vacas magras que iam e comiam as 7 vacas gordas. E aí elas ficavam mais magras. E também que tinha 7 espigas de milho, de trigo, e saía 7 espigas bem mirradas, feinhas, e essas feinhas também devoravam as 7 viçosas. E quando devoravam, estavam mais mirradas ainda. E aí José falou assim, olha, meu senhor, Deus está te mostrando o que vai acontecer. Vai acontecer 7 anos de fartura e 7 anos de seca, de falta de alimentos. E ele deu dois sonhos. O sonho veio duplicado porque a coisa vai acontecer e rápido. Agora ele poderia se vingar dessa nação inteira, né? Porque ele devia ter passado muita raiva. Primeiro, comprado lá, exposto lá, né? A gente não sabe, mas provavelmente semi-nu, foi lá apresentado no mercado de escravos, aí um egípcio vai e compra ele, aí depois ele é injustamente jogado na prisão, aí depois ele passa entre 13 a 17 penosos anos de humilhação, depois ele vai para a cadeia, e aí ele podia falar assim, mas que bom, né? Eu vou falar isso aqui, provavelmente eu vou ganhar alguma honraria e eu posso tentar achar minha família. E deixa esse povo aqui morrer, né? Mas ele tinha o dom de discernimento. Ele via e ele sabia aplicar a mensagem do sonho, da visão. E aí ele vai dar um conselho para o faraó. Ele não tinha vingança no coração. O que ele fala? No versículo 33 a 36, ele diz, portanto, que Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele não fala, me coloque para fazer isso. Ele fala, acha alguém sábio. 34, faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, seria 20% de toda a safra, ou colheita, ou produção que cada egípcio teria, iria para os celeiros do faraó. Ou seja, se um agricultor colhesse 100 sacas de cevada, 20 teriam que ir para o celeiro do faraó. E ajuntem toda a comida desses bons anos vindouros,
amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, a fim de que a terra não pereça de fome. Então aqui ele junta, ele dá o discernimento para Faraó. E aí o que Faraó fala? Fala assim, olha, eu acho que eu não conheço uma pessoa mais indicada do que você. E aí ele coloca José para ser a segunda maior autoridade do Egito. E José trabalhou com diligência e organizou, trabalhou sobre cima dos governadores e trabalhou arduamente, com paixão, porque ele já sabia o que ia acontecer depois dos 7 anos. E lá em Provérbios 22, eu gostaria de terminar aqui. Abra lá comigo, Provérbios 22. Que diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Não importa o que nós fazemos, o nosso trabalho é fazer cafezinho. Será que alguém voltou na sua sala só para tomar o café que você fez, porque seu café era conhecido? Certa feita, um homem chamado Charlie Stein, ele foi o responsável por fazer todos os geradores de eletricidade da empresa da Ford, nos Estados Unidos. E depois de trabalhar, criar todo o sistema, ele se aposentou e foi para casa. Um dia, a equipe de engenheiros não conseguia colocar as máquinas para funcionar. E aí o dono da empresa chamou ele e falou assim, Charlie, será que você não poderia vir aqui nos ajudar? E aí o que ele fez? Ele foi lá, não deu 5 minutos. Ele mexeu aqui, ele amava aquele trabalho, ele que tinha criado aquilo ali. Não deu 5 minutos, liga um botão, desliga outro, os geradores estavam todos funcionando. Aí ele foi para casa e mandou a conta do trabalho dele, $100 mil. Aí o dono da empresa, que era muito amigo do Charles, falei, amigo, será que esse valor aqui não está um pouquinho exagerado? Você trabalhando só 5 minutos? Ele, pois é, pelo trabalho que eu fiz de ter ligado lá os botãozinhos, são $100. São $10. Agora, pelo meu conhecimento, são $90.090. Assim, para o meu trabalho, não, isso foi só 5 minutos, só são $10. Agora, o meu conhecimento é os outros 90 mil. Então, eu gostaria que você pensasse. Se você foi íntegro naquilo que você faz, lá na sua casa, no seu trabalho, como professora, como médico, trabalhando numa lanchonete, será que você faz alguém sorrir no dia? Ou é aquela péssima impressão como se você tivesse acabado de chupar um limão e azedar a vida da pessoa pro resto do dia? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E essa é a palavra que eu tenho de Deus. Amém? Gostaria de passar a palavra para o pastor. Feche os olhos.